Mário Sabino, colunista do Portal Metrópolis. Muito boa tarde, Sabino. Seja bem-vindo ao nosso novo programa, Contexto Metrópolis. Boa tarde, Neila. Eu já vou pôr no meu cartão que eu sou o terceiro elemento. É Adorei essa isso, história. pode colocar. Mário Sabino, terceiro elemento. Terceiro elemento. Terceiro elemento radioativo. É isso. Sabino, tivemos ontem aí mais uma imposição de censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro e nós aqui no Metrópolis, a gente estava conversando e a gente acabou, obviamente, rapidamente chegando a uma conclusão de que isso também prejudica a nós, como veículos de comunicação, de que um ministro determine a forma que a gente faça uma entrevista, que a gente publique uma entrevista ou poste qualquer informação que seja. Tá aí mais um dia que o ministro Alexandre de Moraes, eu ia dizer que ele nos surpreende, mas nem surpreender mais ele nos surpreende. Bom, obviamente foi um cerceamento, uma censura, né? Mais uma censura, né? Uma censura muito pitoresca, né? Eu diria, porque ele não... Veja, a primeira ordem, que já não faz sentido, né, era para que o Jair Bolsonaro não utilizasse mais as redes sociais dele, né? O que, obviamente, já atenta contra a Constituição, porque o Jair Bolsonaro não está preso, apesar de praticamente estar, né? Não teve prisão decretada, ele não foi condenado, né? Um preso tem a liberdade de expressão mais limitada, né? Tanto é que... Por quê? Porque pode representar uma ameaça à ordem, esse tipo de coisa. No entanto, em 2019, o Lula, então preso, pôde dar uma entrevista por deliberação do STF, que disse que ele tinha direito à sua liberdade de expressão, né? Então, veja, o Bolsonaro não está preso. Mesmo que estivesse preso e alguém quisesse fazer uma entrevista com ele, dado o precedente, ele teria o direito de ser entrevistado, certo? Bom, agora o Alexandre de Moraes se sai com essa de que o Jair Bolsonaro, qualquer fala do Jair Bolsonaro, qualquer declaração do Jair Bolsonaro não pode ser reproduzida em rede social alheia, seja da imprensa, por exemplo, no caso do Metrópolis, seja em qualquer outra. Só que não existe imprensa sem rede social, certo? Não existe imprensa sem rede social. Não adianta dizer, não, eu não estou censurando a imprensa, eu estou censurando as redes sociais, impedindo apenas que o Bolsonaro se manifeste em redes sociais da imprensa. Isso é censurar a imprensa também, é cercear a imprensa. Além do mais, a imprensa não tem capacidade, nem mesmo o direito, de evitar que o seu noticiário seja reproduzido em redes sociais outras, alheias, né, de terceiros. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes criou ontem foi uma censura geral, total e irrestrita, inclusive impedindo também a liberdade de informação do cidadão, porque o cidadão tem o direito de informar-se, certo, sobre assuntos que dizem respeito ao país. Obviamente, um ex-presidente da República acusado de tramar um golpe de Estado e que está sendo processado e que acabará indo para a prisão, você saber a opinião, as opiniões, os pontos de vista desse sujeito são de interesse público, independentemente de ser o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. Então, assim, o Alexandre de Moraes calou a boca do Bolsonaro, calou a boca da imprensa e tapou os ouvidos dos cidadãos. Mas criou-se aí, dentro de todo esse quadro pitoresco, a censura retroativa. Por quê? Se crer nas palavras do ministro, emanadas na sua ordem, falas históricas, antigas, passadas do Bolsonaro também não podem ser veiculadas nas redes sociais. Ou seja, criou-se a censura retroativa. É um espanto. Tudo isso é espantoso. E mais espantoso ainda, na minha opinião, é que os jornais, as emissoras e mesmo os portais parecem não ter se dado conta de que eles estão sob censura. Quando a revista que eu criei foi censurada em 2019, houve uma grita geral da imprensa, certo?
para o ato censório, o ato autoritário do ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro ato dele nesse sentido. Hoje, talvez não existisse mais essa grita, porque a imprensa parece que está concordando, né, pelo fato de ser o Bolsonaro. Veja, eu não estou aqui, repito pela enésima vez, para defender o Bolsonaro. Eu estou aqui para defender os direitos dos cidadãos que estão previstos na Constituição Federal. O direito às liberdades. Quer dizer, isso não é... Hoje, parece que você defender direito à liberdade de expressão, você é um sujeito de extrema-direita. Não é nada disso. Não é porque a extrema-direita está sendo sancionada hoje que você vai achar que esses direitos são relativos. Olha, eu estou pasmo, estou impressionado, acho que o Metrópolis, o programa de vocês, sofreu uma censura absurda, certo? E eu não me perguntam onde é que isso... Me perguntaram ontem, onde é que vai terminar? Senhores, já terminou. Nós estamos vivendo num estado de censura, né, de ameaça permanente. Até porque, veja, um órgão de imprensa não vai colocar o Bolsonaro falando, né, nas suas redes sociais, ou vai reproduzir, mesmo que uma fala antiga do Bolsonaro, porque o próprio órgão de imprensa passará a ser objeto de retaliação da justiça, de punição da justiça. É terrível o que a gente está vendo. Ou seja, a autocensura foi instalada no Brasil, a censura prévia também. Mário, um ponto também, né, a gente vê que o Alexandre de Moraes impediu o Bolsonaro de falar sobre qualquer assunto, né, não é só sobre o assunto a que ele está sendo investigado. Ele poderia, né, olha, sobre esse tema aqui você não pode falar, já seria algo... uma censura, né, o direito dele de se defender, mas a coisa é mais ampla, né, ele não pode falar de nada, né, então eu conversei com alguns ministros ontem para a gente poder entender um pouco a primeira decisão dele o que eu mais ouvi foi isso, uma decisão do Alexandre de Moraes de silenciar o Bolsonaro, e a gente viu que é para silenciar mesmo, né, para que ele não comente sobre nada, e esse ponto que você colocou de que a imprensa divulgar falas do Bolsonaro, ela também vai ser o quê? Conivente, né, com o Bolsonaro, ela vai estar em conluio com o Bolsonaro, afrontando uma decisão do ministro, e essa é toda uma discussão que a gente vem fazendo, né, e acho que o Mário colocou muito bem, quando você tenta olhar o assunto como macro, parece que você tem um lado, né, nessa questão, e hoje a gente vai entrevistar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que fez uma crítica muito contundente com relação a essa questão da polarização, né, que impede a gente de discutir os temas, né, com mais isenção das coisas, parece que você sempre tem um lado, mas quando o Bolsonaro o Alexandre de Moraes coloca essa questão da imprensa e a gente discute no país a regulamentação das redes sociais, e um ponto defendido pelo ministro é que as redes sociais sejam obrigadas a previamente retirar conteúdos antes de uma decisão judicial, justamente o temor que se tem é esse, né, Mário, que a gente recai aí por uma censura, porque quem é que vai decidir que aquilo que foi postado deve ser retirado do ar ou não, né? São pessoas vinculadas ali ao governo da ocasião, né? Sim, Andresa. E essa regulação, que é uma regulação censória, é importante enfatizar aqui que eles misturaram, por exemplo, postagens pedófilas, criminosas, abusivas, com política, né? Com discursos políticos, né? O que é um completo, sabe, é um completo nonsense, quer dizer, não é um nonsense, porque tem um sentido de censurar, né? Censurar e, infelizmente, tudo indica que é censurar uma vertente ideológico-política que é a direita, né? Já às vésperas, praticamente, da eleição presidencial de 2026. Né? É tudo muito preocupante, tudo muito preocupante. Essa ação, né, do Eduardo Bolsonaro junto ao Donald Trump, que o Alexandre de Moraes está entendendo como uma interferência na soberania nacional, e que, segundo ele, o Bolsonaro
ajuda a financiar a permanência do filho nos Estados Unidos para que o filho faça essas atitudes ali. Tá se falando muito aqui, né, que o Bolsonaro está colocando a sua defesa acima de tudo e o país pode sofrer uma taxação de 50% por conta dessa questão política. Você concorda, Mário, que essa atitude ali do Eduardo fere a soberania nacional, embora a gente saiba, né, que o Trump, na verdade, a preocupação dele tem outros motivos ali de não só o Bolsonaro, né? O Bolsonaro parece que é só uma bucha de canhão aí para que ele possa atacar outros interesses, como as questões com a China e com as Big Techs, né? Eu acho, aliás, é a minha convicção, que, né, todos estão colocando os próprios interesses, ou os interesses do seu grupo, acima dos interesses do Brasil, né? É óbvio que a única preocupação do Bolsonaro é uma anistia, é sair livre desse processo, né? E, para tanto, o seu filho e outros partidários dele foram bancar as vivandeiras, né, aos ouvidos do Donald Trump e do seu governo, né? Assim como a única preocupação do Lula, do governo do PT, né, é aliar-se ideologicamente, né, fazer valer o seu ponto de vista ideológico, né, aliando-se à China e à Rússia, né, com seu anti-americanismo, com o anti-americanismo típico da esquerda. Obviamente, o Trump usou o Bolsonaro, até porque estão ali as vivandeiras bolsonaristas no ouvido dele, né, para retalhar o Brasil, porque o Lula saiu-se com essa ideia estapafúrdia de trocar o dólar por outras moedas, né, rublos, yuans, reais, rúpias, sei lá o quê, né, como trocar o dólar como moeda de troca internacional. Ele vai chamar de janjas. Janjas. As janjas. Cada nota vai né, ter uma foto da janja diferente. Assim. Pois é. A janja então, chinesa, a janja indiana, a janja brasileira. E olha, nem a China nem a Rússia acreditam nisso, né? Mas estão adorando ver o Lula fazendo esse tipo de discurso, né? Esse tipo de discurso. Aliás, eu gostaria de saber se o Lula compra rúpias e rublos, né, para guardar em casa, e não dólares, né, para viajar, sei lá o quê. E você tem também o STF, obviamente, extrapolando do seu papel, né, querendo governar o Brasil, aliás, governando o Brasil, porque são eles que governam, porque eles legislam, eles prendem, arrebentam, eles fazem o que querem, né? E numa atitude, nesse momento, que eu só posso considerar de vingança, certo? Essa tornozeleira, essa ordem para calar a boca do Bolsonaro, esse recolhimento noturno e o recolhimento total durante os finais de semana, sem que o sujeito, atenção, ele não foi sentenciado, certo? Isso, para mim, é um ato de vingança pelas medidas que o Trump tomou e pode vir a tomar contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. E é importante que a gente se lembre de que a justiça é uma criação humana para substituir a vingança. Justiça não é vingança, né? A justiça substituiu a vingança, né? Se você pensar na história humana, né? E nós estamos assistindo aqui a justiça se transformar em vingança. Tá tudo errado. Olha, eu nunca vi, nem mesmo sob a ditadura, certo, a justiça agir desse modo. Nunca vi. É de um autoritarismo perfeito. E os demais ministros seguindo o mesmo padrão. Não é o padrão, né? Mas simplesmente concordando com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Hoje a gente teve um ministro sensato, que é o ministro Luiz Fux, que deu na decisão, que era uma decisão monocrática, enfim, mas que foi uma decisão que foi levada aí para a primeira turma. O ministro Fux foi o único a discordar completamente do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre essas sanções que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele usou o termo
mínimo, claro, isso aí é uma sanção imposta fora do tempo, fora do limite, em uma pessoa que ainda não está condenada e que isso pode abrir precedentes gravíssimos daqui para frente. Ele e o André Mendonça, né? O André Mendonça não se manifestou nesse caso, mas também tem contrariado ali. O André Mendonça até deu uma entrevista recente que ele diz, né? Eu sou uma voz, uma das poucas vozes divergentes, né? Ali dentro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes não costuma aceitar a divergência, né? Ele já chega com as suas convicções ali formadas, sem abertura, né? Para dialogar, e a impressão que eu tenho, viu, Mário, nele, é que assim, os outros ministros vão dando a corda, né? Vão dando a corda porque todo mundo sabe que no final isso não vai acabar muito bem, né? Pro Moraes, a pessoa quando vai se empoderando tanto, ela vai perdendo um pouco a noção, né? De quem ela é. O mais triste, quer dizer, tudo é triste, mas um dos aspectos tristes é que, como jornalista, e eu e todos os jornalistas que eu conheci, nós tínhamos no STF um porto seguro para a liberdade de expressão. Se você olhar o histórico do STF, né, o histórico do STF é de absoluta defesa da liberdade de expressão, salvo um ou outro escorregão, né? Mas, no geral, a direção era sempre no sentido de garantir essa liberdade constitucional, né? Direito à liberdade de expressão, liberdade de informação, a liberdade de imprensa, né? Liberdade artística. E, no entanto, nós vemos hoje ministros que faziam parte dessa composição do STF absolutamente firme na defesa dessas liberdades, esses ministros voltando atrás, né? Renegando a sua própria história. Eu vejo isso com muita tristeza e muito espanto e, como eu disse, muita preocupação, porque o nosso trabalho aqui, né, tem como matéria-prima a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, e vejo também com muito assombro, né, jornalistas defendendo os limites a essa liberdade, né, limites muito estreitos, limites que já estão, tem o seu dique, né, tem a sua expressão no direito penal, quer dizer, você não precisa ainda colocar mais impeditivos, né, mais impedimentos, né, a esta liberdade. Eu acho assim, se você olha o noticiário, né, o STF não sai do noticiário, né? O STF mantém o Bolsonaro no noticiário, inclusive, mantém esse estado permanente, né, dessa excitação negativa, né, que impede o país de olhar adiante, né, que impede o país até mesmo de reagir em bloco, né, a essas tarifas do Trump, tentar resolver a coisa, né. Andresa, você sabe tão bem quanto eu que não tem negociação em andamento com os Estados Unidos. Isso é mentira. Não tem uma reunião marcada. Não tem uma interlocução, como a gente falava aqui na semana passada. Então, os assuntos que realmente interessam não estão sendo conduzidos como deveria, né? Como a gente deveria conduzir. A gente estava lembrando esses dias, hoje, né, Neila, Mário, que o Lula disse, quando o Trump assumiu ali, o Lula assumiu, que ele não tinha nada para falar com o Donald Trump. Então, desde o início do governo, né, não houve nenhuma tentativa de fazer uma ponte entre o Brasil e os Estados Unidos, e agora ninguém liga lá, Geraldo Alckmin. Quem que é Geraldo Alckmin? Eles colocam lá o pessoal do cafezinho para atender, porque não tem interlocução. E outra coisa, né? Você fala de presidente para presidente, né? Essa interlocução se dá hierarquicamente, né? Não é com o vice, né? Olha, aí é preciso dizer saudades do Fernando Henrique, né? Sim. Fernando Henrique, numa das várias crises financeiras
pelas quais o seu segundo governo passou, lá no final, houve um momento, e isso o Fernando Henrique relata no seu livro, A Arte da Política, se eu não me engano, e me contou pessoalmente, né, que ele pegou o telefone e ligou para o Bill Clinton, com quem ele tinha uma ótima relação. Aliás, ele era muito admirado pelo Bill Clinton, e falou: olha, o Brasil precisa de 30 bilhões de dólares, ou senão o real vai para o saco, né? E imediatamente o presidente da República, o presidente americano, atendeu o pedido do presidente da República brasileira, né, e liberou 30 bilhões para o Brasil. É isso que você falou, quer dizer, há certos tipos de interlocução que são feitos de presidente para presidente, certo? E depois, obviamente, no segundo momento, né, os auxiliares de ambos passam a conversar, né? Mas não existe isso de não ter interlocução com o presidente dos Estados Unidos da América. Independentemente de quem ele seja, né? É um completo, é um destemor, né? É uma imprudência, né? E nós estamos vivendo nessa ilusão, e essa ilusão de que as sanções americanas, elas não vão ter grande efeito sobre a economia brasileira. É extraordinário quando você ouve esse tipo de coisa. É óbvio que terá um efeito, né? E uma economia como a brasileira, que é uma economia frágil, que cresce muito pouco, né, muito longe do que seria necessário para catapultar o Brasil para uma posição entre os países, né, qualquer menos 0,5% faz uma diferença enorme. Né? Não é que você está crescendo 10%, você passa a crescer 9,5%. Não, você está crescendo 2, 3% e passa a crescer 1,5%, 2,5%. Quer dizer, é muita coisa. Né? É muita coisa. Sabe que Preocupante. Muito preocupante. A gente sabe que o que aconteceu com Donald Trump foi, claro que a gente não pode usar o ex-presidente Jair Bolsonaro como um argumento, como a Andresa disse muito bem, que o Jair Bolsonaro é praticamente uma cortina de fumaça para os outros objetivos que o Donald Trump quer alcançar, sancionando, metendo essas sanções aqui no Brasil. Mas a pergunta que eu tinha para o Bolsonaro ontem era: o senhor se arrepende de ter pedido ajuda a Donald Trump? Acredita que teria um outro caminho? A gente lembra, né? O Lula procurou ajuda na ONU, e Jair Bolsonaro acabou pedindo ajuda a Donald Trump como o melhor caminho para poder sair das garras aí de Alexandre de Moraes. Eu ia perguntá-lo se ele procuraria um outro caminho. Vocês acham que ele procuraria ou não se arrepende de ter procurado Donald Trump? Começa Andresa, com o Mário. Começa comigo? Não, eu acho que ele não se arrepende. Né? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que eu já disse aqui, na minha opinião, eles não esperavam que o Trump respondesse com tarifas. Eles esperavam que houvesse medidas retaliatórias contra os ministros do STF, principalmente o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. Eu acho que eles foram pegos de surpresa com essa história das tarifas. Bom, e eles deram várias mostras disso, né? Chegaram a dizer que não, seria melhor que a coisa tivesse ficado só nas medidas de retaliação individual e tudo mais. Mas eles não esperavam. Agora, diante do que aconteceu, eles não voltam atrás. Né? Eles acham que o Trump é capaz de resolver o problema do Bolsonaro. Não vai resolver o problema. Né? Não vai resolver o problema. Acabou, na verdade, apressando, acho eu, a prisão. O processo, sem dúvida, é a prisão do Bolsonaro. Bolsonaro, eu acho que, tendo a crer que a prisão dele é iminente. Né? Mas haverá o pacote de medidas retaliatórias aos ministros, acho eu. Eu acho que também nesse aspecto, eu acho que o Trump não volta atrás, até porque o STF colocou expressamente, por meio do Alexandre de Moraes, colocou expressamente que os Estados Unidos são inimigos. Né? Quer dizer, são inimigos externos. Né? E o Trump entendeu assim. Né? Ele declarou que essas medidas agora contra o Jair Bolsonaro
né, de recolhimento noturno, tornozeleira, etc., ele entendeu como um ato de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. Então, nós nunca estivemos num nível de relação tão baixo, né? Eu imagino que a Andresa concorda. Não, concordo absolutamente. Está muito difícil, principalmente porque a gente não tem quem faça essas conversas, não tem esse adulto na sala que possa sentar na mesa. Eu estava falando ontem aqui, Mário, que quando você vai você não pode ir para uma mesa de negociação se você não puder levantar dessa mesa, né? Se você não tiver condições de levantar, se você não concordar. E parece que só o Trump hoje se sente com esse poder de sentar com a gente, levantar da mesa e deixar o Brasil falando sozinho, que na verdade ele tem feito, porque até agora não responderam sequer a carta que o Geraldo Alckmin enviou com uma proposta essa que ninguém sabe, ninguém viu até hoje, ninguém sabe qual foi, né? O que o governo brasileiro está oferecendo para conseguir reduzir essas tarifas. Tudo é feito aqui com muito sigilo, aquele sigilo que sempre se criticou ali no governo Bolsonaro. Se a gente tivesse em temperatura normal em pressão, diplomaticamente, obviamente, você trataria isso numa relação, né, entre dois países, depois você divulga o acordo. Mas não é isso que acontece, a gente está lidando com um governo de direita, o Trump coloca todas as suas medidas nas redes sociais, ele dá entrevistas diariamente, se deixa questionar, né, muito diferente do que a gente tem visto no Brasil, então não dá para jogar com essas armas diplomáticas, porque senão a gente também não consegue avançar casas aí nessa negociação. Eu não tenho tanta segurança de dizer que os bolsonaristas não sabiam dessa questão das tarifas, porque o Eduardo Bolsonaro deu uma declaração recentemente dizendo que se tudo der errado, pelo menos o plano de vingança aconteceu. Então tem erros aí dos dois lados. O governo brasileiro nunca sentou para negociar com o governo norte-americano, tratou os Estados Unidos como desimportante, colocou a questão eleitoral acima de tudo, né, como pegando aqui o slogan do Bolsonaro, e principalmente agora, né, Mário, porque como o governo se recuperou um pouco aí nas pesquisas, para o governo fazer esse cabo de guerra com os Estados Unidos, está funcionando eleitoralmente para o Lula, o que é um absurdo, né? Nesse momento não deveria estar se comemorando. A gente chegou nesse ponto no Brasil, né? O governo comemorando que o Lula ganhou um fôlego eleitoral por conta de uma crise, né? Quando não se deveria estar considerando isso, né? Nesse momento a gente precisa discutir, porque a gente sabe que a economia vai naufragar. Você tem muitos setores aí da economia, e setores até ligados ao bolsonarismo, né, como por exemplo o agronegócio, que vão se prejudicar muito se essa medida for implementada. Eu no início da medida estava apostando que não ia ser, viu, Mário? Mas agora, faltando aí 9 dias, né, para esse dia D, já estou apostando que o Donald Trump deve vir mesmo com as tarifas e tentar negociar depois. Não sei, posso ser desmentida pelos fatos. A única certeza que a gente tem no Brasil hoje é que o Bolsonaro vai ser preso. Desculpa, eu odeio ser a pessoa que interrompe, gente, mas eu tenho uma informação que é a seguinte. O ministro Alexandre de Moraes divulgou o horário que ele mandou a intimação para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi ontem, segunda-feira, às 21h13. E que está dizendo aqui para a gente aqui, Bolsonaro, caso Alexandre de Moraes entenda pela prisão, Bolsonaro pode ser preso a partir de hoje, terça-feira, às 21h13, a qualquer hora, qualquer momento do dia. Não tem essa de horário comercial não, viu? Então, se Moraes entender que aquela fala de ontem na saída da Câmara dos Deputados foi um descumprimento da decisão, Bolsonaro pode ser preso hoje, a partir das 9h13 da noite, a qualquer momento. Parece uma provocação ter o 13 aí, né? 9h13. Então, é um detalhismo. Para que isso, né? Uma coisa quase de tortura, né? Outra, olha, 9h13, você pode ser preso, né? O Alexandre de Moraes age muito com o fígado e as pessoas que trabalham no entorno dele falam isso quase embaixo do edredom, né? Porque também se falarem isso em voz alta, serão todas devidamente dispensadas. Falam isso em redes sociais criptografadas. Exatamente, nem sei, viu? Aquelas dark web, ele age com o fígado e ele bota tudo no papel. Essa decisão dele, né, tem 45 páginas, é uma decisão que levou, né, ao monitoramento eletrônico do Bolsonaro, baseada em posts de redes sociais. Ele fala
que o monitoramento eletrônico é para evitar uma possível fuga. Só tem 2 vezes a palavra fuga citada ali na decisão e não tem nenhum elemento que mostre que o Bolsonaro tentou fazer alguma saída do país que poderia, né, justificar essa decisão da tornozeleira eletrônica. Os posts das redes sociais, ele coloca ali para mostrar que, segundo ele, aquilo comprovaria que os bolsonaristas estão instigando o governo Donald Trump a reagir contra o Brasil em troca de o Bolsonaro poder participar das eleições de 2026. O Trump coloca na carta, né, que deixe que o povo, né, que as eleições definam o futuro do Jair Bolsonaro. É isso, né, Mário? Hoje a noite vai ser animada, né? Que horas que é? 20h13? 21h13. Eu tô tendo... Você já viu isso? Tendo a crer que... Ele mandou divulgar, divulga aí o horário. Que ele... Você percebe? É para manter o país em permanente estado de ebulição, né? É um destempero, um destempero. A justiça, ela deveria ser plácida, né? Serena, né? A serenidade é um atributo da melhor justiça, né? Não o fígado, não a vingança, né? Nós, no entanto, olha, do ponto de vista mais geral, o STF tem um grande problema, porque ele não é composto, na sua maioria, por juízes, né? Eu acho isso um enorme problema, né? É um grande problema, né? Eu acho, inclusive, que, assim, é um problema essencial, né? Não que juízes, com formação de juiz, garantam necessariamente justiça e serenidade, mas sem dúvida, o funil fica mais apertado, né? Mais seletivo, né? Eu acho até que nas indicações para o STF, para os tribunais superiores, seja do quinto constitucional, do quinto dos infernos, seja o que for, né, o sujeito precisaria passar por um concurso de juiz, né? Precisaria passar não por um concurso, por uma prova de concurso, né? Porque fica essa coisa notória de saber jurídico, que é tudo muito subjetivo, né? Olha, eu indico o sujeito, tá bom, então o sujeito vai fazer uma prova, né? E tem tempo para se preparar para a prova, e se ele passar nessa prova de juiz, ele pode ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, porque é um contrassenso, na minha opinião, você ter na instância máxima do judiciário gente que não tem formação para juiz, né? Eu acho isso, sempre achei, viu? Não é que passei a achar agora, mas é que eu acho que nós estamos colhendo os frutos amargos dessa falta de adestramento, de preparo, né, para ocupar o cargo na mais alta corte do judiciário. Mas, obviamente, esse tipo de ideia não vingará jamais no Brasil, né? E nós temos que nos contentar com isso aí, né? Eu acho que no próximo programa de vocês a pauta vai ser o Bolsonaro preso, né? Que tudo indica. Aliás, a gente até achávamos que isso pudesse acontecer hoje, mas ainda tem um tempinho para isso acontecer. Possível, pelo menos até as 9 possível. horas. Hoje dentro do horário do programa, né? Nós somos... quando eu ouço o jornalista falando isso, eu me lembro daquele filme Montanha dos Abutres, né? Que fala do clássico, né, dos jornalistas. Para nós somos os abutres sempre em cima da carniça, né? Exatamente. Infelizmente. Ou felizmente, né? Infelizmente. Não. E antigamente, uma reflexão. Se marcava as coisas para o horário do Jornal Nacional, né? Para dar tempo de entrar no Jornal Nacional. Olha, eu me lembro, Andresa, que eu trabalhei na Veja, né? Como vocês sabem, e a Veja, a gente fechava, escolhia a capa, né, na quinta-feira à noite. E sempre tinha o boato de qual seria a capa da Veja, né, que mexia com o mercado. A Veja era uma revista muito, muito lida, muito influente, muito poderosa, né? Então, invariavelmente, também tinha isso, né? O que será que vem na Veja, né? Vem alguma denúncia, lembra disso? Sim. Né?
Obviamente, na redação a gente se divertia com esse tipo de coisa, porque às vezes a gente tinha uma capa fria para burro, né, mas a gente não ficavam ligando lá, o que vocês têm? Vocês têm? Vocês não pedem para esperar. Aí era uma capa sobre dieta. Mas quase sempre tinham coisas bombásticas e eu já fiquei muitas noites sem dormir esperando essa tal capa da Veja para a gente poder recuperar. Você sabe, curiosidades do jornalismo aqui, tinha um colega que era setorista lá do Senado e ele escrevia num envelope assim, documento sigiloso, e ele era jornalista e ficava andando com aquilo embaixo do braço para aterrorizar os outros colegas que achavam que iam tomar um furo. A gente é muito competitivo, né, Mari? E faz parte da profissão também a gente competir, não internamente nas empresas, mas entre os veículos, porque isso é bom para todo mundo. Acabam surgindo grandes reportagens a partir dessa desse comichão. Ó, o Sabino estava dizendo que... Não, estava dizendo que muitas vezes a capa não era bombástica, era uma capa de dieta, e a gente pegou o Sabino tomando uma Coca-Cola antes de entrar no ar aí, viu, gente? Ó. Acabou. Eu não sei se isso aqui vai ser como se eu mostrar a Coca-Cola, o Metrópolis ganha algum dinheiro de merchandising, eu posso começar a mostrar também. Podemos pensar nisso. Vira o ator da Globo. Vira como ator da Globo, que ganha um percentual, né, de merchandising, né? A Coca-Cola no programa que foi censurado na sua primeira edição. Olha que coisa fantástica, não é? Ô Sabino, a gente disse aqui em um dia que você não estava no ar, mas todos os dias a gente espera, a gente está criando um dicionário sabinês, ou sabinístico, pode escolher, tá? Pode ser sabinístico. Todos os dias a gente escolhe a palavra mais bonita que você usou no programa. Acho que hoje Vivandeiras e Plásticas está ganhando aqui. Vamos a nossa escolher. pesquisa. Vivandeiras e? Plácida. Tá certo. As vivandeiras são referência à época da ditadura, com a frase famosa, né? As vivandeiras que vão bulir com os granadeiros nos seus bivaques, né? Olha aí, tem mais granadeiro, bivaque, olha quantos. É isso, a gente está anotando no nosso caderninho aqui, vamos fazer o dicionário sabinístico. Tá certo. Fico honrado. Obrigada, Sabino. Mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigadão. Nosso primeiro trio aparecendo. Primeira vez que o nosso trio aparece aqui no Contexto Metrópolis com o nosso terceiro elemento. Eu vou ali para o telão, Andresa, mais uma vez, mostrar para todo mundo como foi a decisão, para quem não teve